Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, como é que está a linha de frente aí nas últimas horas, e vamos falar também sobre dois assuntos importantes, que é o retorno do gás no Nord Stream 1 na Europa e a questão do acordo para o livre transporte de grãos no Mar Morto entre Turquia, Rússia e Ucrânia. Vamos entender como é que estão essas coisas, que foram as grandes novidades de ontem, na verdade. Essas notícias foram sugeridas por Evandro Tambaú, Gustavo Vargas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos começar tradicionalmente, como a gente faz sempre, dando uma olhada no que mudou na linha de frente aqui. E, de novo, não tivemos nenhuma alteração significativa de ontem para hoje. Novamente a gente voltou a ter aqui bombardeios aqui na região norte aqui da Ucrânia. Como a gente já falou antes, esses bombardeios não devem indicar nada, é muito mais uma tendência aí do exército russo de ficar testando as defesas ucranianas para garantir que a Ucrânia tenha que manter tropas nessas regiões e evitar que essas tropas venham ajudar o resto das tropas onde realmente interessa na parte sul, né? Então esse tipo de bombardeio aqui não faz muita diferença, embora seja, de novo, problemático, acabe gerando danos e coisa e tal. Enfim, não teve nenhuma alteração aqui em Kharkiv e aqui na frente de Bakhmut e Siversk, que é onde está principalmente o interesse dos russos. A gente teve novamente um ataque aqui em direção a Soledar e outro ataque nessa usina termoelétrica que tem aqui, Vulerhirska, que é uma usina termoelétrica que tem aqui, mas os russos não conseguiram avançar nada, né? Fizeram também alguns bombardeios com obuses, mas nada de significativo que tenha feito diferença. Inclusive, seguindo aquela visão que a gente tinha antes, né, que mencionamos que agora que a Rússia disse que acabou a pausa operacional dela, que ela já voltou ao esforço total, o fato é que a gente continua vendo muito poucos pontos de fogo no firmes da NASA, ou seja, se você comparar como é que estavam as coisas aqui antes dessa pausa operacional deles, né? Que na verdade, como a gente falou, essa pausa operacional deles já foi por conta dos HIMARS terem diminuído os estoques de munição deles, né? Mas se você comparar com o que estava antes aqui, a coisa realmente está bem menor agora, né? Esse aqui é de ontem, dia 21. Bom, mas continuando aqui a linha de frente, a gente teve, eu mencionei ontem que haviam duas cidadezinhas que haviam sido liberadas aqui na região de Vuhledar. A gente ficou sabendo quais são os nomes dessas cidades. Mikilsk e Yerohivka são as cidadezinhas que foram liberadas ontem pelo exército ucraniano aqui. E se eles conseguirem liberar também Volodymyrivka, certamente que tem um pedaço aqui ainda em controle russo, eles abririam toda uma área enorme aqui que os russos não têm como defender. Seria realmente um avanço significativo aqui nessa frente em Zaporizhia, né? Na frente sul aqui a gente tem também novamente batalhas aqui na região de Kherson, né, na região noroeste do Dnipro. Bom, a gente já falou sobre a ponte de Antonivka, que foi atingida por vários mísseis ucranianos há alguns dias atrás, e que ela está inusável para qualquer transporte pesado, embora a ponte continue de pé, e você consiga passar ou a pé ou com carro aqui, mas dá para ver que ela está bem danificada, e qualquer veículo mais pesado aqui pode causar a quebra completa dela, né? A novidade que a gente tem aqui é que foi divulgado que não foram tiros de HIMARS aqui, mas na verdade do obus Excalibur, é uma munição com guia de GPS também, mas ela é lançada a partir de um obus, daquele obus de 155mm, o 777, aquele obus americano, né? Qual que é a diferença disso? A diferença é que essa munição é menor do que o HIMARS, o payload dela é na faixa de 20 quilos, ao contrário do HIMARS, que chega a 90 quilos, ou até mais do que isso, no caso do ATACMS, né? Então ela tem uma carga explosiva menor no final das contas, mas a Ucrânia tem mais dessas munições. Então o HIMARS, vocês estão vendo, está sendo muito usado pela Ucrânia, é uma munição cara, cada projétil daquele do HIMARS, do GMLRS, é na faixa de $100 mil, o que é um bom dinheiro,
Então a Ucrânia talvez tenha optado por uma munição um pouco mais simples que ela possa usar com mais abundância, mas também é uma munição muito sofisticada, tá? Porque ela também é guiada por GPS e também tem autopropulsão, ou seja, é uma carga de obus que ela é lançada pelo obus numa trajetória balística, mas em determinado momento, chegando próximo do alvo, ela tem a coordenação de GPS, entra a autopropulsão dela e ela consegue atingir exatamente o ponto que foi programado, garantir que ela vai acertar exatamente aquele local, né? Como a gente pode ver também, é uma munição bastante precisa e a vantagem é que a Ucrânia tem mais dela, ela é mais barata de se usar. Então, essa só esclarecimento que a ponte não foi atingida por HIMARS, foi atingida por essa munição Excalibur, que tem um alcance de até 60 quilômetros. Ou seja, um alcance muito bom também, não é um alcance tão bom quanto o HIMARS, mas também é um alcance muito positivo, né? E, bom, os russos lá em Kherson tentaram consertar a ponte ou fazer alguma coisa para permitir o uso da ponte e aparentemente não tiveram como fazer isso. Realmente o comprometimento foi grande, né? Se você olhar aqui alguns desses furos, dá para ver que as estruturas embaixo lá tá vendo aqui, nessa região aqui, parece que tem um cabo aqui, esses cabos de tensionamento, isso é muito importante para a ponte, né? Aqui também foi atingida uma viga, dá para ver que a viga foi atingida. Então, ou seja, certamente essa ponte está muito comprometida. Para resolver isso daqui de forma paliativa seria muito complicado. Para consertar de vez, teria que demolir esse trecho e refazer pelo menos esse trecho da ponte. Enfim, é uma situação complicada para os russos. Eles falaram que não conseguiram maneiras de consertar a ponte, embora ela continue sendo usada para carros leves, mas para veículos pesados não pode usar. E a proposta deles agora é construir uma ponte temporária ao lado, ali em algum lugar ali no rio de Dnipro, em Kherson, né? É lógico, essa ponte temporária vai ter o mesmo problema da ponte não temporária. Veja a vantagem dos ucranianos, né? Como tem um monte de ucraniano na região de Kherson, no momento que eles montarem essa ponte temporária, vai ter alguém dizendo para o pessoal ucraniano aonde está essa ponte temporária, e ela pode não durar muito tempo de qualquer forma, né? E a ponte Antonívka em si, a chance de ser recuperada realmente é muito pequena. Uma outra boa notícia na região de Kherson foi que existem tropas significativas russas já num bolsão aqui em Visokopilya. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Visokopilya está aqui já como área em poder dos ucranianos, mas havia aqui uma quantidade significativa de tropas russas que foram já cercadas pelos ucranianos, né? Então, essa é a visão aí de como é que está a linha de frente da batalha. Não teve realmente grandes modificações ontem, mas mostra realmente, mais uma vez, os ucranianos tomando a ofensiva aqui em Kherson. Vamos aguardar aí quando é que vai vir a grande contraofensiva para retomar essa região, né? Ontem eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária sobre justamente essa estratégia ucraniana aqui na região de Kherson, que parece ser mesmo destruir as pontes aqui, de forma a usar o rio Dnipro como proteção, né? Os ucranianos podem então retomar toda essa parte aqui que está tomada pelos russos hoje, e isso vai diminuir muito a linha de frente, né? Toda essa área aqui que hoje tem um monte de tropa ucraniana para garantir meramente que os russos não avancem, todas essas tropas acabam sendo liberadas porque o rio faz a proteção aqui, né? E essas tropas podem ser destacadas em outros lugares. É lógico, os russos também vão ter menos linha de frente, vão ter menos locais para colocar as tropas deles, vão poder direcionar também as tropas dele para cá, mas a ideia justamente é retomar essa posição aqui, danificando as posições do exército russo, né? Enfim, e pode ser que no final a questão de tomar a parte sul da Ucrânia seja realmente feita aqui a partir de Zaporizhia, né? Os russos podem com mais facilidade tentar avançar aqui em algum lugar e cortar essa comunicação entre Donbás e a região sul da Ucrânia para tentar retomar essa parte daqui, né? Lógico, isso é tudo suposição, a gente está supondo que isso vai acontecer em virtude dos ucranianos terem derrubado as pontes, mas é uma suposição razoável. Vamos aguardar para ver o que acontece.
Ontem, um chefe do MI6 britânico, do Serviço Secreto Britânico, falou que a Rússia está próxima a ficar sem fôlego, sem capacidade de ataque na Ucrânia. Isso é uma visão que a gente já falou em outros vídeos no passado, ou seja, essa é exatamente a ideia da Ucrânia ao atingir os depósitos de munição russos na retaguarda. Eu mencionei isso na época que a Rússia tomou Severodonetsk e Lysychansk. Eles fizeram um esforço absoluto para fazer isso, botaram todas as melhores tropas na região, usaram muita munição mesmo, algo que eles não conseguem manter esse ímpeto com que eles conquistaram Severodonetsk e Lysychansk, né? Fatalmente isso chegaria num ponto que eles não conseguiriam avançar mais, e segundo a visão aqui do pessoal do M6, a gente está chegando neste ponto, estamos muito próximos disso, e eu acho que é isso mesmo, ou seja, não duvidaria da Rússia ainda ter capacidade de avançar alguma coisa, talvez Bakhmut, Soledar, Siviesk, alguma coisa por aqui, eles consigam avançar, mas estamos chegando muito perto do ponto em que eles não vão conseguir mais, não vão ter mais fôlego para ir adiante, né? E, lógico, evidentemente isso abre espaço para a contraofensiva ucraniana. Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles mencionam alguns poucos ataques no dia 21 de julho, que não mudou absolutamente nada no final das contas, e é curioso como o ímpeto russo não está diferente do período da pausa, ou seja, embora os russos tenham avisado que saíram da pausa, não conseguiram produzir nada além disso não, né? E bom, o Serviço Secreto Ucraniano disse no dia 21 de julho também que as tropas russas usaram entre 55% e 60% das reservas antes da guerra da Rússia de mísseis de alta precisão, né? É lógico, é difícil a gente ter uma noção exata se isso daqui é um valor factível ou não, me parece um valor muito alto, mas enfim, é uma possibilidade realmente. Os russos, ao contrário dos ucranianos que continuam sendo abastecidos pelo Ocidente, os russos não têm conseguido renovar. Esses mísseis de alta precisão demoram a ser fabricados, não são rápidos, e com as sanções se torna mais difícil para a Rússia fabricar esse tipo de míssil. Então é bem possível mesmo que a quantidade de mísseis guiados esteja chegando num nível perigosamente baixo. Veja, esse nível aqui de 55%, 60% do estoque total da Rússia é extremamente arriscado, porque, lembra, a Rússia é um país grande, ela não pode descartar outros conflitos militares em outros lugares. Se ela está gastando todos os mísseis dela na Ucrânia, isso vai comprometer a capacidade de defesa dela em outros locais. Ela não vai ter como disponibilizar tantos mísseis assim em outras situações. E essa questão dos mísseis de precisão, a gente já vem falando sobre isso, a Rússia vinha usando muito deles e fatalmente estava já chegando no nível crítico do estoque, né? A gente mencionou que provavelmente eles parariam com 40% do estoque gasto na guerra da Ucrânia para não comprometer a defesa do resto do país, mas aparentemente, pela visão da inteligência ucraniana, eles já chegaram a 60% gasto, né? E, bom, o Cristo Grozev está trazendo aqui uma informação do Telegram do Igor Girkin, o Igor Strelkov. A gente já falou sobre ele várias vezes aqui. É um militar russo que atua ali naquelas supostas, entre aspas, repúblicas separatistas ali do Donbás, e ele sempre reclama muito de falta de mobilização, e o que ele está falando é que ultimamente o exército russo tem mais desistências, né, o que eles chamam lá de refuseniks, que é o cara que não quer lutar, e mortos em combate, que recrutas novos por dia, ou seja, está acabando que está diminuindo a quantidade de pessoas no exército na visão dele, né? É lógico que tem que levar em conta aquilo que eu falei para vocês, o que ele quer é que o Putin faça a mobilização completa, né? E, bom, chegamos aqui nas notícias econômicas. A Rússia retomou o fluxo de gás para a Europa via o Nord Stream. Como a gente falou para vocês, o Nord Stream tinha fechado para manutenção, era esperada mesmo essa manutenção, porém a gente esperava que o retorno após a manutenção fosse com 100% da capacidade. Retornou, mas retornou apenas 40% da capacidade. Lembrando dessa história, o Nord Stream 1 é o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico ali, né? É um gasoduto grande, gera
uma grande parte do gás para a Alemanha e para a Itália passam por ali. E algum tempo atrás teve toda uma polêmica envolvendo uma turbina que estava em manutenção no Canadá, né? O gasoduto precisa de turbinas para fazer o gás pressurizar para ser enviado pelo gasoduto, e essa turbina estava sendo consertada no Canadá, e o Canadá, por conta das sanções, não queria retornar a turbina para a Rússia, e por conta disso o fluxo no Nord Stream caiu para 40%, segundo os russos, porque não havia, sem essa turbina, não havia como levar gás, né? É meio questionável isso, é provável que os russos estivessem fazendo isso só para tentar forçar o Canadá a quebrar as sanções, né? Lógico, as sanções estão doendo muito na Rússia e eles querem dar um jeito de criar rachas nesse processo. No final das contas, o Canadá aceitou mandar a turbina para a Alemanha, porque aí a Alemanha agora, se ela quiser se comprometer a devolver para a Rússia a turbina, aí é ela que vai estar quebrando as sanções. Então essa é a situação atual, né? Eu falei isso na época, acho muito ruim esse caso, o Canadá devia manter o pé, falar não vou mandar turbina coisa nenhuma, mas enfim, é isso que aconteceu. Parece que a turbina está na Alemanha, não está claro se a Alemanha mandou a turbina para a Rússia ou não. O fato do Nord Stream 1 voltar só com 40% da carga é possível que indique que a turbina final não foi enviada para a Rússia. Ótima notícia, não quebraram essa parte das sanções, né? Enfim, a volta do fluxo de gás para a Europa, por um lado, alivia todo mundo, porque garante que a Europa vai poder contar com o gás por mais algum tempo. Por outro lado, indica que a Rússia realmente deve estar planejando usar o gás como arma, mas no inverno, o que é muito pior para eles, né? O que é muito pior para a Europa, no final das contas. Mas, de qualquer forma, esse susto recebido agora é um bom indicador que a Europa pode acordar disso daí e começar a se preparar, porque fatalmente, quando chegar o inverno, a Rússia vai usar o gás como arma. Pode ter certeza disso, pode contar que não vai ter gás para a Europa nesse inverno. A ideia é justamente que a Europa tenha agora um tempo para se preparar para isso. Não é fácil, é lógico, gás não é uma coisa que você consiga, o volume de gás necessário para atender a necessidade da Europa não é algo simples de se obter, mas ainda assim é melhor ter algum tempo para isso do que não ter tempo nenhum, né? E bom, a outra notícia que chamou muita atenção ontem é que a Turquia disse que a Rússia e a Ucrânia assinarão um acordo da ONU de exportação de grãos. Hoje vai ser assinado esse acordo. Eu falei para vocês que esse acordo não iria sair. Ótimo, se eu estiver errado, excelente. Nesse caso, que bom que saiu o acordo e a Ucrânia vai poder exportar os grãos. Não tem problema nenhum com isso, acho excelente esse acordo. Ainda não acredito. Vou acreditar no dia que eu ver os navios passando ali pelo porto de Odessa, saindo, levando grãos pelo Mar Morto. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Estou torcendo para estar errado. Torcendo mesmo para eles assinarem esse acordo e coisa e tal, mas eu já vi esse filme. Lá no início da guerra teve um monte de situação dessa. Não, já está praticamente pronto o acordo, tudo certinho, já aceitaram tudo. Não vai ter acordo. É uma coisa muito complicada. Está claro para todo mundo que a Rússia não tem mais nenhuma chance de atingir Odessa e essa região sul aqui, mas é lógico, a Rússia sabe que impedir a exportação de grãos é, de certa forma, atacar a economia da Ucrânia e, dessa forma, fragilizar o inimigo, né? Então, eu ainda não acredito. No dia que eu ver os navios passando, ótimo, né? É lógico, isso pode ter sido forçado também pelo fato de que a Ucrânia já está conseguindo exportar grãos aqui pela região sul dela, né, pelos portos aqui do Danúbio, mas é lógico, como eu falei na época, esses portos são portos com calado muito menor do que o do Odessa, ou seja, o tamanho dos navios que conseguem parar aqui em Odessa é muito maior do que os que conseguem parar lá no Danúbio, né? Então, enfim, seria realmente interessante para a Ucrânia ter essa rota de exportação a partir daqui. Lembrando como é que é esse acordo, segundo os termos que estavam falando, a Turquia vai atuar como intermediário, ela vai garantir para a Rússia que não está sendo transportada nenhuma arma nesses navios, então vai haver equipe de turcos aqui em Odessa inspecionando cada navio que chega e cada navio que sai para garantir que não tem nenhuma arma, munição, nada além de grãos mesmo. E, além disso, a Turquia vai fazer patrulhas aqui na região
para garantir a segurança desses navios nesse trecho aqui do Mar Morto, né? Então é isso daí. De novo, não acredito que vai fechar, mas se fechar, ótimo. Adoro estar errado nesse ponto. Bom, outra coisa que mostra mais uma vez aqui o quanto a Rússia está desesperada para tentar fechar um acordo. Dessa vez o Putin pediu para o outro capacho dele, o Lukashenko, o presidente de Belarus, para também falar que não, porque a guerra na Ucrânia precisa acabar, a Ucrânia precisa aceitar as demandas russas para acabar isso daí, né? Não vai sair nada por aí, mas é aquilo que eu já venho falando há algum tempo. O Putin precisa de um cessar-fogo, ele sabe que ele não consegue manter essas áreas que ele conquistou, né? E ele só conseguiu manter Donbás e a Crimeia em 2014 porque o Poroshenko aceitou um cessar-fogo, aceitou assinar um tratado de cessar-fogo e por isso a Rússia conseguiu manter essas áreas. A Ucrânia já estava retomando boa parte aqui de Donbás, boa parte das cidades aqui de Donetsk já estiveram em poder dos separatistas e já tinham sido retomadas pelos ucranianos, e isso teria acabado em 2015 se não fosse o acordo de paz, e é exatamente o que o Putin quer fazer novamente agora. Bom, uma outra curiosidade que chegou aqui, né, que é uma carta que o exército, um grande número de cartas que o exército russo está mandando para famílias de soldados no interior do país, né? E aí o pessoal está chamando a atenção aqui, tá tudo em russo aqui, tá? Mas eu já traduzi, já li tudo aqui, e basicamente o que eles estão dizendo aqui, né? Eles acharam que as cartas eram para comunicar soldados mortos e coisa e tal, mas na verdade não é isso não. Eles estão fazendo perguntas para a família sobre o soldado. Perguntas do tipo, que tipo de ocupação que ele tinha, quais eram os amigos dele, se ele foi voluntário para servir, se ele relutava em servir o exército. Ou seja, o que está indicando isso daqui é que está havendo uma grande perseguição contra soldados. Eu estou querendo investigar soldados que estão imaginando que existam soldados que estão sabotando o próprio esforço da Rússia, querendo sair, coisa e tal. Não é isso. Os soldados querem sair porque a moral está baixa, porque eles estão vendo que não estão conseguindo avançar, e a Ucrânia está conseguindo, com os HIMARS, fazer um dano considerável. Mas, no final das contas, eles estão desconfiados que tem soldados que estão convencendo outros soldados a desistir, e aí estão querendo investigar esse tipo de coisa. Enfim, é uma carta bastante curiosa aqui, né? O texto está todo em russo, inclusive no final eles lembram que eles pedem para os parentes de soldados que receberem essa carta entrarem em contato com eles, e lembrando eles que eles não têm a obrigação de responder essas cartas, né? E mais do que isso, responder pode complicar a vida do soldado que está lá na frente de batalha, porque ele claramente está sendo investigado, né? Morreu um general aposentado do FSB, Lobachev, em Moscou. Morreu com um tiro no rosto e a pistola foi abandonada do lado. Coisas da Rússia, né? Normal. Coisa totalmente normal, acontece todo dia lá. Bom, sanções, o lado positivo, algumas outras sanções estão entrando em vigor agora. O porto de Roterdã acabou de cessar totalmente o envio e recebimento de containers da Rússia. Excelente medida. O líder checheno, mais um dos cachorrinhos do Putin, né, tá latindo aqui, que dizendo que está apenas aguardando a ordem do Putin para destruir o Ocidente em pedaços. Esse pessoal, cara, eu fico imaginando, né, esse pessoal que acredita nos russos deve ter algum problema mental mesmo, porque, cara, para acreditar numa coisa dessa, pô, para com isso. No dia que a OTAN resolver entrar nessa guerra, meu amigo, não vai sobrar nada desses exércitos, desse povo. Mas enfim, tá ele dizendo aqui, o Kadyrov, dizendo que vai destruir o Ocidente em pedaços. Basta o Putin mandar. Isso, vai sim, Kadyrov. Toma aqui seu remédio. E, bom, para terminar aqui, tem um texto muito interessante sobre como a Ucrânia vai obter de volta a Crimeia. E, basicamente, a consideração que eles fazem aqui é que, sim, é perfeitamente possível a Ucrânia retomar a Crimeia, mas o efeito disso vai ser a derrocada do Putin, porque, na verdade, a sobrevida política do Putin nos últimos anos se deu exatamente pela glória, entre aspas, dele ter retomado a Crimeia e coisa e tal. Esse tipo de coisa, a gente sabe, isso dá um boost de popularidade nos ditadores, quando eles conseguem esse tipo de coisa,
mas é isso que garantiu a sobrevivência do Putin nos últimos anos, e os ucranianos retomando a Crimeia, muito provavelmente Putin não vai sobreviver a isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.